Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu quero saber o seguinte, seu CMV tá em dia? Já sabe quanto que é o seu CMV? O custo de mercadoria vendida? Ainda não? Fica tranquilo pessoal, hoje eu vou estar passando para vocês como calcular o custo da mercadoria vendida da forma correta e por que ele é tão importante para as grandes empresas. As indústrias, principalmente, todas utilizam CMV, CPV diariamente, tá legal? Bora lá? Antes de mais nada, meu nome é Alexandre Cunha, sou consultor financeiro há mais de 12 anos. E se você tiver dúvida ou questionamento, pessoal, por favor, me chama no Whats, manda mensagem para mim, entra no meu site, entra em contato que eu vou ter o maior prazer de tirar todas as dúvidas de vocês. Tá legal? Bora lá? Vamos abrir nossa planilha aqui. Ó, o nosso caso é da hamburgueria do Zé. É um caso fictício, tá, pessoal? Todos os valores são fictícios, tá? A ideia aqui é a gente exercitar um pouquinho como fazer o CMV de forma correta e começar a analisar as informações que ele traz pra gente. Tá legal? Bora lá? Ó, o custo de mercadoria vendida, a primeira coisa que você precisa ter é a ficha técnica do seu produto, tá? Com o CMV você vai descobrir alguns gargalos, alguns desperdícios e quais são esses insumos que tá trazendo isso, tá? Então, você precisa ter sua lista técnica atualizada, tá? Então, a primeira coisa aqui, ó, o hamburgueria do Zé, ele vai fazer para o X salada. Lembrando, o CMV ele é individual, por produto, belezinha? Então a gente vai fazer do X salada. O preço de venda que o seu Zé faz do X salada é de R$ 30, porque ele já fez, já viu o nosso primeiro vídeo lá, de como fazer o custo do produto, aí ele viu o segundo vídeo de formulação de preço, aí ele viu o nosso terceiro vídeo de ponto de equilíbrio, quantos hambúrgueres ele precisa vender para não ter prejuízo, mas quantos que ele precisa ter para vender, para ter lucro, tá? Onde vocês vão ver? Lá no meu canal, Cunhas.finance, aqui ó, no link aqui embaixo, você vai poder acessar todos os outros vídeos também, belezinha? Mas bora lá. Então, primeira coisa, nossa lista técnica vai ter os insumos. Aqui eu coloquei o pão, a carne, o queijo, alface, tomate, cebola, tá? Unidade de medida, eu coloquei tudo unitário, tá? Facilitar o cálculo, mas você também pode colocar a sua unidade, quilo, mililitro, litros, né? Fique à vontade, tá, pessoal? Aqui as quantidades, no caso, um pão, uma carne, dois queijos, duas fatias, né? Uma alface, um tomate e uma cebola. Nesse campo aqui, pessoal, custo unitário, tá? R$ 2,50 o pão, R$ 6 a carne, R$ 1 o queijo, 50 centavos a alface, R$ 2 o tomate e R$ 1 a cebola. Custo do lanche, para fazer um lanche. Então aqui eu vou multiplicar pela quantidade, tá? Que eu coloquei na lista técnica. Você pode ver aqui que eu estou multiplicando, ó, 2,50 vezes 1, 2,50. Então, o pão vai ser 2,50, a carne R$ 6, o queijo vai ser R$ 2, porque é R$ 1 unitário vezes duas quantidades, R$ 2. Alface 50 centavos, tomate 2, cebola 1. Belezinha? Aqui, pessoal, então nós temos a nossa lista técnica. Atualizada a nossa lista técnica, nós vamos para o CMV projetado. Lembre-se, esse é o projetado, é o cenário ideal. Outro ponto, pessoal, aqui eu estou isolando as perdas, perdas de processo. Por exemplo, imagina o seguinte, para cada 10 lanches que o seu Zé faz, ele deixa queimar um hambúrguer. Então, o que que eu teria que fazer? Lá na nossa lista técnica, eu já deveria calcular a perda e colocar na lista técnica, tá? Eu não vou fazer isso para ficar mais simples o cálculo, mas se você tiver dúvida, pode me chamar que eu tiro as dúvidas de vocês, beleza? Então, lembrando, projetado, eu isolei as perdas. Outro ponto importante, aqui no projetado, como eu quero ver volume, quantidade, o preço eu isolei também. Então, o custo dos insumos é o mesmo que eu coloquei na lista técnica, beleza? Bora lá? Então, fechou. Aqui nos insumos para fazer o nosso hambúrguer, eu vou ter pão, carne, queijo, alface, tomate e cebola, o mesmo da lista técnica. Aqui,
o seu Zé ele está projetado para esse mês, e ele vai vender 800 hambúrgueres, tá? X salada. Preço que ele vai fazer, R$ 30 cada um. Faturamento total, 30 vezes 800, 24.000, tá? Essa é a projeção do seu Zé. Aqui eu tenho o custo unitário, que é igual da lista técnica. E aqui, pessoal, esse é o pulo do gato, tá? Aqui são as quantidades, tá? Então, como é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a lista técnica para fazer um hambúrguer, ele precisa de um pão, vezes a quantidade que o seu Zé falou que vai vender dentro do mês, 800. Então, eu tenho aqui, eu vou precisar de 800 pão, 800 hambúrguer de carne, 1.600 queijo. Por que 1.600, pessoal? Lembra da lista técnica que vai 2 fatias de queijo? 2 vezes 800, 1.600. 800 alface, perdão, 800 tomate, 800 cebolas. Belezinha? Então, aqui eu tenho a quantidade projetada. Ao lado, eu vou ter o custo projetado. O que que é esse custo projetado, pessoal? Eu vou pegar os 2,50, que é o unitário, né? Custo do pão, vezes os 800, que é a quantidade aqui projetada, que eu vou precisar de pão, logo eu vou ter o valor de R$ 2.000. O que quer dizer, pessoal? Para produzir 800 X saladas, eu vou gastar R$ 2.000 de pão. Belezinha? Até aqui tranquilo, né? Bora. O mesmo você vai fazer para carne, para o queijo, para alface, para o tomate e cebola. Aqui, então, nós temos o nosso CMV projetado, tá? Se você somar todos o valor dos insumos que você vai precisar para produzir 800 hambúrgueres, ele chegou no valor de 11.200. 11.200, pessoal, é o seu CMV projetado. Se eu pegar os 11.200 dividir pelo meu faturamento, eu vou ter um custo de CMV de 46,7, tá? Vamos arredondar? 47% sobre o meu faturamento é o meu custo de mercadoria vendida, beleza? Muito importante esse índice, tá? Principalmente para restaurantes e bares. Indústria usa muito também. O que quer dizer? Que no cima do meu faturamento, 46,7 é custo somente de mercadoria vendida. Beleza? Bora lá então. Agora eu vou com o meu CMV real. O que quer dizer? Eu tenho planejado, agora eu vou pegar o real, que realmente aconteceu dentro do mês, né? Passou-se o mês, agora eu tenho a informação do real. Aqui, pessoal, lista técnica, mesma coisa. Pão, carne, queijo, alface, tomate, cebola. Aqui que muda as coisas. É o pulo do gato está nesse cálculo aqui. Como o seu Zé, ele não tem capacidade, braços, para todo dia ele ver, ah, eu usei 20 hambúrguer, ah, eu usei 30 pães, ah, hoje eu usei 15 alface. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o CMV real pela diferença, pessoal. Ao contrário das indústrias que tem uma ordem de produção, apontamento de consumo, tem tudo isso dentro do sistema, o seu Zé ele é dono de um restaurante, né, um hamburgueria, então ele não tem como estar todo dia lá no operacional lá contando, então ele vai fazer pela diferença. E como é que nós fazemos isso? Basicamente seu Zé vai ver lá no primeiro dia do mês, ele vai contar quantos hambúrgueres ele tem, toda a matéria-prima dele, todos os insumos, no primeiro dia. Então o seu Zé vem aqui e fala, ó, no primeiro dia de janeiro eu tenho 200 hambúrgueres, certo? Beleza, ele anotou lá. A fórmula é assim, é o estoque inicial mais as compras do mês menos o estoque final. O estoque inicial, a forma do CMV real, tá? Das quantidades. É o estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Seu Zé comprou 200 hambúrgueres, perdão, pessoal, estoque inicial dele foi 200 hambúrgueres, ele comprou 700, logo ele tem 900. Mas no final do mês, no último dia de janeiro, ele contou de novo. Ele ficou com 100 hambúrgueres no estoque final dele. Então, pessoal, 200 mais 700, 900, menos 100,
800. Quer dizer o quê? O seu Zé, ele consumiu 800 hambúrgueres dentro do mês, tá? Então, assim, nós conseguimos saber a quantidade real de consumo dos insumos do seu Zé, tá? Você vai aplicar isso para carne, para o queijo, para alface, para o tomate, para cebola, tá legal? Beleza. O preço, pessoal, vocês vão ver aqui que eu coloquei o mesmo. Por quê? Bem simples. Eu quero fazer a análise por volume, quantidade. Então, eu isolo o fator preço. Ah, Alexandre, mas eu queria saber por preço também, porque eu tenho variação de preço. Pessoal, conselho que eu dou: faça separadamente. Isola o custo do produto, e aí você vai fazer por volume, depois você vai fazer o contrário, você vai isolar o volume e fazer por custo, tá? Então, assim você vai saber qual foi a variação de preço e qual foi a variação de volume, beleza? Show de bola. Então o custo aqui eu mantive o mesmo do projetado, tá? O mesmo da lista técnica, não alterei. E aqui eu fiz o meu CMV real. O que que é o meu CMV real? Eu peguei o custo que eu tive vezes a quantidade real que eu consumi dentro do mês. Então quer dizer o quê? Pão eu gastei R$ 2.000, carne 6.000, queijo 1.900, alface 400, tomate 1.600, cebola R$ 800, tá? Isso vai me gerar um CMV de 12.700. Beleza, pessoal? Então, se eu pegar esses 12.700, dividir pelos 24.000 de faturamento, lembrando que é os 24.000? Preço de venda do hambúrguer, R$ 30, vezes a quantidade que o seu Zé falou que ia vender dentro do mês, de 800. Eu vou chegar no valor de 52,9, 53% CMV. O que quer dizer, pessoal? Dos meus R$ 24.000, 53% é custo de mercadoria vendida, tá? Muito importante esse número. Agora, nós vamos para a nossa análise, tá? Esse vai ser o nosso painel de análise. Lembrando, pessoal, essa planilha eu vou deixar lá no vídeo para vocês, aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem baixar e mudar os valores, fazer da forma que vocês precisarem ou quiserem, beleza? Então, na nossa análise, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o CMV projetado versus CMV real. Quanto que fechou o nosso CMV projetado, lembra? Fechou no valor de 11.200. Nosso CMV real, que a gente acabou de calcular, 12.700. Eu tive um desvio de 13,4%, tá, pessoal? Quer dizer o quê? O meu real, ele tá 13,4 acima do meu projetado. Já assina um sinal de alerta, tá? Só de bater aqui, eu vejo que tem alguma coisa errada. Beleza, continuando. Faturamento, não teve oscilação, nós isolamos o faturamento. Porcentagem de CMV, custo de mercadoria vendida, 46,7% do nosso faturamento é CMV projetado. O meu real, 52,9. De novo, pessoal, alerta. Quer dizer o quê? Que o meu CMV, meu custo de mercadoria vendida, ficou maior que o meu projetado. E isso impacta onde, pessoal? Aqui no custo. Então, o que quer dizer? 1.500 negativo. Quer dizer o quê? Para produzir 800 hambúrgueres que eu tinha planejado lá, lembra do planejado que o seu Zé planejou? 800 hambúrguer, no real eu tive que gastar R$ 1.500 a mais. Seu Zé teve que desembolsar R$ 1.500 a mais para produzir a mesma quantidade que ele tinha projetado. Assino, aí é um sinal que seu Zé tem que olhar em 3 pontos, 3, vamos falar assim, 3 pontos. Primeiro, lista técnica, revisar a lista técnica, tá certo? O que está projetado realmente é o que está sendo realizado, né? Segundo, desperdício. Será que não está desperdiçando muito insumo? Terceiro ponto, infelizmente, pessoal, porque eu trouxe esse caso, apliquei isso
Não vou abrir, logicamente, o meu cliente, mas apliquei isso numa rede de restaurante, identifiquei que estava tendo furto de carne. Então, como que eu identifiquei? Através do CMV. Eu consegui ver furo de estoque, né? Furo de estoque que eu falo, perda mesmo ali, por conta de furto, tá? Como eu vejo isso, pessoal? Nós vamos abrir uma lista técnica aqui, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o pão, a carne, o queijo, alface, tomate e cebola, tá? Todos os insumos. CMV projetado. Lembra que a gente ia gastar R$ 2.000 de pão? Que é 2,50 o custo unitário vezes 800, R$ 2.000. Real, ele tá trazendo tudo com fórmula, tá? Eu gastei real R$ 2.000. Beleza, sem desvio, ok. Vê que ele traz aqui zero, ok. Carne, 4.800. Era para mim projetado quanto que eu era para ter gastado. Quanto que eu gastei? R$ 6.000. Opa, um desvio de 1.200. Que quer dizer? De novo, ou minha lista técnica não está correto, ou eu estou tendo desperdício de carne, ou eu estou tendo furto, tá? Então, gestor, de olho, hein? De olho, análise, fica em cima, vê o que está acontecendo. Aqui o CMV ele já está te dando, ó, sinal amarelo, ele está te apontando onde está a falha. Beleza, seguimos. Queijo Prado, R$ 1.600 projetado para eu gastar para fazer para fazer 800 hambúrgueres de salada. Quanto que realmente eu gastei real? 1.900, desvio de R$ 300. De novo, pessoal, eu planejei gastar R$ 1.600 e estou realizando 1.900. Eu estou tendo um desvio. O que que pode ser? Desperdício, lista técnica. Ficar de olho nisso, tá? Aqui eu tenho as quantidades, tá? Eu quer dizer, menos 300, quer dizer o quê? Que eu precisei gastar 300 fatias a mais de queijo para produzir a mesma quantidade de 800 hambúrgueres. Beleza? Alface, 400, projetado, R$ 400. Perfeito, sem desvio. Realmente o que eu projetei, o que eu falei que eu ia gastar, realmente foi o que eu gastei dentro do mês. Tomate, 1.600. Projetado, real, 1.600. Cebola, 800. Aqui o real, 800 também. O que nós vemos aqui, pessoal? Nós tivemos um desvio de R$ 1.500, tá? Muito importante isso. A gente sempre ficar de olho nesses desvios, tá? Aqui você vai ter identificado quais são os produtos. A conclusão que eu coloquei aqui é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho um CMV projetado, e eu tive uma perda na carne e no queijo. Eu deixo como indicação o gestor, tá de olho na questão do consumo, para tentar entender se é um desperdício, se a lista técnica está desatualizada sobre o que está realmente ocorrendo na operação, ou se infelizmente a empresa está tendo um furto ali, tá? Pessoal, bem simples, bem tranquilos, mas também um pouquinho trabalhoso, vamos falar assim. Se vocês tiverem dúvidas, pode me chamar, pode mandar no Zap, que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Vou compartilhar a planilha também, tá? Para vocês estarem utilizando ela. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Obrigado mesmo pelos comentários. Às vezes eu recebo um WhatsApp, pessoal perguntando algumas coisas, mas vocês também, se tiverem algum indicador que vocês queiram que eu fale, que eu comente, pode mandar que eu falo aqui. Beleza? Para quem não viu os vídeos anteriores, sugiro para ver os vídeos, vocês verem que é uma sequência, tá? Para eu chegar no CMV, eu tenho que saber meu custo, tenho que saber o meu preço de venda, eu tenho que saber qual é o meu ponto de equilíbrio, né? São muitas coisas, muitas variáveis envolvidas aqui, beleza? Pessoal, brigadão, fiquem com Deus, qualquer coisa é só me chamar. Um abraço.